o que a Bíblia diz sobre Israel. A Bíblia relata diversas histórias de guerras. Em muitas delas, havia o interesse de restabelecer justiça ou direito de determinado povo. Já outras vezes, trata-se do interesse ambicioso de usar a força para opressão, castigo ou dominação. Deus permite a guerra, porém, não é o que ele planejou desde o princípio. Um dos significados do nome de Deus é Senhor dos Exércitos. Na maioria das vezes, a guerra é consequência do egoísmo, avareza e fome de poder do homem, resultando na miséria daqueles que estão envolvidos diretamente e indiretamente. Muitas atrocidades são cometidas na guerra, mesmo por alguma causa justa. O povo de Israel é escolhido por Deus como o povo da sua aliança, com a humildade. Também é descrito em muitas profecias acerca do tempo do fim. A partir disso, acreditamos que surgem muitas dúvidas sobre a literalidade dessas profecias e o real papel de Israel nos últimos dias da história da humanidade. Mas há muitas referências a Israel nas profecias sobre o fim dos tempos, nos livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Oséias e outros, inclusive no Novo Testamento. No caso de Israel, Deus chamou o povo à guerra muitas vezes, lutando com eles, por causa da corrupção e da degradação moral do povo inimigo, como diz em Deuteronômio capítulo 1, versículo 30. Em algumas situações, Deus permitiu que o povo de Israel fosse derrotado na guerra, devido à sua desobediência e rebeldia. Entretanto, toda vez que há um conflito em torno de Israel, muitos veem isso como um sinal do fim dos tempos se aproximando rapidamente. Um conflito em Israel não é necessariamente um sinal do fim dos tempos, pois os conflitos em Israel têm sido uma realidade desde que Israel tem existido como nação, quer que tenha sido os egípcios, amalequitas, moabitas, midianitas, amorreus, amonitas e outros. A nação de Israel sempre foi perseguida por vizinhos. Segundo a Bíblia, é porque Deus tem um plano especial para a nação de Israel e Satanás quer derrotar esse plano. É a razão pela qual os vizinhos de Israel sempre querem ver essa nação destruída. Mas todos que tentaram destruir Israel, todos falharam. Os perseguidores de Israel vêm e vão, mas a perseguição irá permanecer até a segunda vinda de Cristo. O conflito em Israel não é indicador confiável da iminente chegada do fim dos tempos. No entanto, a Bíblia diz que haverá terríveis conflitos em Israel durante o fim dos tempos, e é por isso que esse período é conhecido como a tribulação, a grande tribulação, o tempo da angústia para Jacó, como diz Jeremias capítulo 30, versículo 7. Isso é o que a Bíblia diz sobre Israel no fim dos tempos. Haverá um retorno em massa dos judeus à terra de Israel, como diz em Deuteronômio capítulo 30, versículo 3, Ezequiel capítulo 34, versículo 11 ao 13, e Ezequiel capítulo 36, versículo 24, Ezequiel capítulo 37, versículo 1 ao 14, e Isaías capítulo 43, versículo 6. O anticristo fará uma aliança de 7 anos de paz com Israel. Isaías capítulo 28, versículo 18 e Daniel capítulo 9, versículo 27. O templo será reconstruído em Jerusalém, como diz em Daniel capítulo 9, versículo 27, Mateus capítulo 24, versículo 15, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4 e Apocalipse capítulo 11, versículo 1. O anticristo quebrará a sua aliança com Israel, o que resultará na perseguição mundial de Israel, como diz em Daniel capítulo 9,
versículo 27, Daniel, capítulo 12, versículo 1 ao 11, Zacarias, capítulo 11, versículo 16, Apocalipse, capítulo 12, versículo 13 e Mateus, capítulo 24, versículo 15 ao 21. Israel será invadida, como diz Ezequiel, capítulo 38, versículo 39. Israel vai finalmente reconhecer Jesus como Messias, como diz Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Israel será regenerada, restaurada e reagrupada, como diz Jeremias, capítulo 33, versículo 8. Ezequiel, capítulo 11, versículo 17 e Romanos, capítulo 11, versículo 26. Há muitos conflitos em Israel hoje. Israel é perseguida, cercada por inimigos. Síria, Líbano, Jordânia, Arábia Saudita e outros. No entanto, esse ódio e perseguição de Israel são apenas uma amostra do que vai acontecer no fim dos tempos, como diz Mateus, capítulo 24, versículo 15 ao 21. Muitos estudiosos que estudam as profecias bíblicas acreditam que a Guerra dos 6 Dias entre árabes e israelenses em 1967 foi o começo do fim. Será que o que está acontecendo hoje em Israel pode indicar que o fim está próximo? Acreditamos que sim, mas tome cuidado, pois isso não significa o fim, pois o próprio Jesus explicou bem. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo. A muitos enganarão, e ouvireis falar de guerra e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forcoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim, como diz Mateus, capítulo 24, versículo 4 ao 6. Jesus nos alerta a respeito dos sinais sobre os eventos futuros, os princípios das dores, o manifesto do falso profeta e do anticristo, além da maneira como o Mestre retornará para salvar os escolhidos. Trata-se de um grande sinal de alerta, porque o nosso Senhor enfatiza até mesmo os cristãos poderão ser enganados por causa do seu desespero para encarar essa fase da história. Por isso, examine sempre as Escrituras Sagradas e viva em oração, para não seres enganados.